Tá aí, Espanha campeã do mundo, vitória da inteligência, vitória da cognição. A Argentina não conseguiu repetir o que o Brasil fez em 1962, o que o Pelé fez com 2 Copas seguidas, o Messi não fez agora em 26, depois da vitória em 22, sendo que o Pelé ainda conquistou 70. Então vamos tomar cuidado aí nas comparações. Sistema defensivo da Espanha repetiu na final aquilo que fez na semifinal, quando neutralizou Mbappé, Dembélé e Olise. Dessa vez neutralizou Messi, não teve problema para neutralizar o restante do time da Argentina, porque são muito bons marcadores, sabem desarmar, sabem cobrir, vem a primeira cobertura, vem a segunda, se não vem alguma, o goleiro sai para cobrir o jogador, jamais cochilam. Isso é uma aula, isso tem de ser estudado, tem de ser explicado pelos treinadores brasileiros para os jogadores, com vídeos, com quadro, com toda aquela dinâmica de botões e jogos, etc., porque eles precisam aprender a importância disso. Até o pessoal que joga racha, como se diz em São Paulo, pelada, como se diz no Rio de Janeiro, precisa aprender a fazer esse tipo de marcação, esse tipo de cobertura, porque isso faz parte do dever. E o futebol não pode ser só o prazer de estar com a bola no pé, de tentar fazer o gol, de tentar driblar o adversário. Esse é um ponto cultural muito importante. O Brasil desenvolveu uma cultura que é a cultura do prazer imediato, sem renúncia, sem sacrifício, sem esforço pessoal. Então a seleção espanhola dá uma aula de que sabe o preço de se ter uma conquista, de se ter uma vitória, de se fazer um gol. É você não levar gol. E é preciso se dedicar muito a isso, exatamente como a seleção espanhola fez. Uma aula na semifinal, uma aula na final. Pode não ser aquela seleção que vai fazer gols maravilhosos, principalmente numa goleada contra time ruim. Tem várias seleções, tem vários até time de futebol que fazem isso. Eles têm jogadas maravilhosas, fazem 4-0 contra time ruim, todo mundo acha que é maravilhoso. Aí pega uma seleção muito boa, pega um time bem montado, não consegue furar aquela retranca, e que muitas vezes não é só retranca, como a Espanha mostrou hoje, porque a Espanha foi pro ataque. E no ataque, a mesma coisa. O deslocamento sem a bola, quer dizer, sabe jogar sem a bola, tanto para cobrir quanto para receber, fazer triangulação, fazer tabelinha. Olha, a Espanha tem 2 laterais como o Brasil não tem há muitos anos. O Brasil tem uma escola de laterais aí, que vem do lado direito de Carlos Alberto Torres, de Leandro principalmente, depois Jorginho, Cafu, depois na lateral esquerda, desde a época de Nilton Santos, mas você teve aí Branco, Leonardo, Roberto Carlos, apesar de uma ou outra distração bem característica, mas desde então tá difícil arranjar jogadores completos na lateral. Então, nessa Copa do Mundo, teve o Danilo, que errou passes importantes, teve o Douglas Santos, que tomava algumas bolas nas costas, ainda que sejam bons jogadores para os times nacionais, principalmente. Embora, enfim, possam ter uma atuação no exterior, dentro de bons times. Mas estão longe de Cucurella, lateral esquerdo, aquele cabeludo da seleção espanhola, e Pedro Porro, que não só sabem jogar taticamente atrás, com todo o sistema de cobertura, mas também sabem apoiar o time, como fizeram hoje. Rodri e Fernan Ruiz, ali no meio de campo, Rodri capitão, organizando o time, controlando o tempo da bola, sabendo dominar, passar com tranquilidade. Muito importante esse cérebro criativo do time, e que não precisa de um destaque individual excessivo. Aliás, isso faz parte da escola Xavi, Iniesta, 2 que estavam assistindo a final, que comemoraram ali o gol do Fernan Torres, e que sempre foram jogadores muito desenvolvidos individualmente, mas que souberam jogar para o time. E olha que a Espanha tem 2 bons jogadores no ataque, Oyarzabal e Yamal. Mesmo assim, eles jogam coletivamente, sabem fazer triangulação, tabelinha, abrir os espaços com paciência, inclusive. Teve até demais. A Argentina não conseguiu fazer uma finalização ao longo de 90 minutos. A Espanha simplesmente não deixou. A Espanha fez um monte, já poderia ter aberto o placar, poderia ter consumado a vitória no tempo normal, acabou não conseguindo. Foi ajudada no sentido de que o Enzo Fernandes deu uma entrada estúpida, deixou o pé numa dividida, sem necessidade, ali na altura do meio-campo, no final do tempo normal, e facilitou aquilo que já era uma questão de tempo para a Espanha, que era fazer o gol. Poderia a Argentina torcer e zelar para chegar aos pênaltis, porque não estava conseguindo atacar, ou seja, que a Espanha não aproveitasse todas as oportunidades. Mas a Espanha acabou aproveitando uma oportunidade. Se vocês olharem o gol da Espanha, quem deixou de marcar foi o Juliano Simeone, camisa 17 da Argentina. Teve uma bola cruzada no segundo pau, foi escorada para trás, e aí o Fernan Torres pegou, chutou e fez o gol. Quem não acompanhou o Torres? Simeone. Aí ele botou a mão na perna ali, deu uma puxadinha, como quem estava ainda sentindo de algum lance anterior e por isso não teria ido. Mas tem que ir. Não importa, não pode dar esse tipo de migué, esse tipo de espaço, meio espaço para um time bom em mata-mata de Copa do Mundo, que dirá na final, que dirá na prorrogação. Isso acontece muito no futebol brasileiro, e eu mostrei muito, inclusive, outras seleções ao longo da Copa do Mundo. Quer dizer, foi vencedora a seleção que não faz isso, a seleção que não dá migué. Então, mais um elemento aí para ser estudado nesse time espanhol pelos treinadores brasileiros, para ser ensinado para os jogadores com vídeo, com o quadro lousa, com tudo aquilo, né? Fora aqueles materiais esportivos, com os botões, campinhos pequenos e tal, setinha para cá, setinha para lá. Vamos estudar aí o time espanhol, o que eles fazem defensivamente e ofensivamente, que foi tão importante para neutralizar times tão bons. Messi foi neutralizado hoje, assim como Mbappé, Olise e Dembélé.
Então, o time da Espanha não deixou a Argentina jogar, soube se impor e conseguiu encontrar, no seu tempo, o espaço do gol. Se vocês repararem, depois, na única finalização que a Argentina teve foi do Simeone, o mesmo que falhou no gol e que acabou numa rolada para trás, chutando a bola por cima e ficou lá deitado, se lamentando. Então é a vitória da inteligência, é uma vitória da cognição. O Brasil tem muito a aprender com ela, porque foi esse legado que o futebol espanhol dessa Copa pode deixar, que é a da preocupação com o sistema defensivo, que faltou na seleção brasileira na Copa de 82, na Copa de 86, na Copa de 90. Quem percebeu que o Brasil precisava de uma boa cobertura defensiva foi o Parreira, apesar de todas as críticas. Ele enfrentou todas as críticas em 1994. Agora, não era qualquer seleção. Tinha Aldair, um dos melhores zagueiros de todos os tempos do mundo, na seleção brasileira na zaga, Aldair e Márcio Santos ali, dois ótimos laterais, Jorginho e Leonardo, depois da expulsão do Leonardo, Branco, que acabou decidindo, né, num jogo importante, num gol de falta, mas tinha Dunga e tinha Mauro Silva. Mauro Silva, que era excelente no desarme, o Dunga que se impunha, que jogava com toda aquela garra, com toda a raça, e ainda acertou lançamentos importantes naquela Copa do Mundo, inclusive para o Romário, naquelas arrancadas que ele ainda dava. Então, tem até uma história de que o Parreira não queria que a imprensa visse o treino, porque se visse o Ronaldo treinando, ia cobrar que fosse 4-3-3, que fosse Ronaldo, Romário e Bebeto, e o Brasil ia ficar prejudicado atrás. Então, felizmente, se cuidou da parte defensiva e o Brasil conseguiu ser campeão do mundo em 1994. Ali ainda era uma geração e a geração seguinte com algum resquício cultural de qualidade. Inclusive dessa questão que, do ponto de vista cultural, é a seguinte: para se ter o prazer, é necessário o dever. E é isso que se perdeu um pouco na cultura brasileira e, por conseguinte, no esporte. Aquela parte chata, ninguém quer fazer. E ela precisa ser feita. A preocupação com a marcação, a preocupação com a cobertura, é você não depender de um jogador que vai driblar 3 jogadores, porque se você tem um time bem armado atrás, com uma cobertura, com 2, eventualmente com 3, o jogador não vai decidir sozinho, ele vai precisar do time. Então o Rodri, o Fernando Ruiz, são jogadores que sabem jogar pro time, na escola do Xavi, na escola do Iniesta, que estavam lá assistindo e aplaudiram o gol do Torres. Então o Rodri está de parabéns por comandar esse time espanhol com essa qualidade, o treinador, obviamente, com toda a sua inteligência para amarrar esse time. O Brasil tem muito a aprender com essa Copa do Mundo. Mas, felizmente, foi um presente pra gente também a derrota da Argentina, que assim não fica tão perto do histórico do futebol brasileiro. Mas é um histórico que precisa ser ressuscitado e transformado em qualidade para as novas gerações. Eu sou Felipe Moura Brasil e vou continuar falando de tudo aqui nas minhas redes sociais, no meu canal de YouTube, no canal de YouTube dos meus parceiros. Vocês acompanham o meu trabalho, agora vem cobertura eleitoral todo dia. Vamos com tudo. Um grande abraço, youtube.com/Felipe Moura Brasil. Tchau.